Pronto. 12 horas na Itaenga FM, mais 19 minutos, né? Estamos aqui com o Maciel e também com o irmão Giva, né? O irmão Maciel e o irmão Giva, que são candidatos ao Conselho Tutelar de Lagoa de Itaenga. Estaria para vir também a Lia do Salão, mas ela justificou, né, devido aí a motivos superiores à sua vinda aqui, mas tem ainda a quarta-feira, né? Tem ainda a quarta-feira, a última oportunidade para os candidatos, né? 30 candidatos se colocaram à disposição, mas os 30 não compareceram ao programa, né? A oportunidade foi dada, não compareceu quem realmente não quis comparecer. Tá aqui os heróis, né? Dando mais uma vez a tapa à cara. Hoje temos aqui 2, na quarta-feira vamos ter no máximo de 5 a 6, né? Que vão estar aqui, combinaram para vir na quarta-feira. Eu disse, olha, tem 2 dias agora, é sexta-feira e na quarta-feira. E depois que terminar esse processo aí, a gente vai agora obedecendo a ordem do programa, ok, minha gente? Isso mesmo, são 12 horas mais 20 minutos, mas vamos começar primeiro aqui com Maciel. Maciel, ele comparece, tem 10 minutos, Maciel, para você convencer que dia 6 de outubro é o dia para que as pessoas possam votar em você. Quais são os motivos que levará a população a votar em você? Boa tarde. Boa tarde, Júlio Filho, boa tarde. Gostaria de antemão saudar todos que estão na escuta aí, com boa tarde, a população de Lagoa de Itaenga, a audiência. A gente tem visto, quando a gente chega na casa do povo e o povo reafirma, não é, que está na escuta, que está ouvindo o nosso discurso, a nossa fala, e para nós é uma satisfação imensa. Desde já eu quero mandar um abração para toda essa população de Lagoa de Itaenga e cidades vizinhas que também escutam Amém. A Rádio Itaenga FM. E nós estamos mais uma vez aqui, não é isso? Complementando. Na volta ao programa. Justamente isso, o retorno, não é isso? Para junto, agora com um tempo maior, né? Um espaço maior. Nós tivemos aqui em outro momento, mas tivemos 5 minutos e não dá. A gente sabe que se a gente fosse falar, de fato, todas as ações, todos os nossos propósitos, a gente levaria talvez o programa inteiro. Nosso companheiro Giva também está aqui e ele tem a sua colocação, a sua contribuição nessa tarde. Estamos já na parte da tarde já. Então, nós estamos aí mais uma vez nesse processo eleitoral, nesse processo de escolha para conselheiros tutelares, diante de 30 candidatos. Eu sou um dos 30, estamos aí na luta pela continuidade das nossas ações, das ações do Conselho Tutelar. A gente sabe que é desafiador conduzir um órgão de grande relevância como Conselho Tutelar. E para isso é necessário que estejamos, antes de tudo, preparados. Eu digo preparados, não é que a gente tenha todo o conhecimento que o Estatuto da Criança e do Adolescente exige. Até porque isso é um processo gradativo. A gente vai aprendendo na medida que a gente vai atuando, que a gente vai, de fato, lidando com as situações. Foi assim comigo, eu acredito que também com os companheiros que estão na luta também, com aqueles que irão também complementar essa bancada aí do Conselho Tutelar aí no ano de 2020. Né? Tudo isso é um processo de preparação. Mas é fundamental que a sociedade analise o perfil. Eu estive em algumas escolas conversando com algumas pessoas nas ruas também, e é fundamental que você que está escutando o Itaenga FM nesta tarde, analisem o perfil de cada candidato. Ninguém melhor do que a população de Lagoa de Itaenga, justamente vocês têm o poder na mão de colocar e de tirar o povo do poder, não é? Vocês têm tem que ter esse cuidado. Então, analise um perfil de cada candidato, veja aquele que está preparado e que, de fato, quer esse compromisso, quer assumir esse compromisso com o povo, com a família. Ô, Marcelo, a gente tem visto que essa eleição ao Conselho Tutelar de Lagoa de Itaenga é bastante acirrada. Inclusive, está quase se comparando a uma eleição para vereador, né? Justamente, Júlio. A gente vê que nós não tivemos, pelo que eu me recordo, nós não tivemos um processo eleitoral, até porque eu vim desse último, né, o primeiro
mandato, lutando por uma recondução, mas pelo que a gente vê... Uma eleição sofisticada. Justamente. Nós não tivemos... nós tivemos um número de candidatos expressivo. Isso. Nós iniciamos com 37 candidatos. Depois, alguma desistência, nós caímos para 35. Mas comparando alguns municípios vizinhos de grande porte e até maior que Lagoa de Itaenga, a gente vê que, de fato, nós temos uma gama de candidatos maiores, não é? Para o número de habitantes que nós temos. Todos eles almejando, claro, uma vaga para conselheiro tutelar. E é necessário que a sociedade analise, vejam quais são, de fato, os interesses de cada candidato, não é? Veja o propósito que cada um desses candidatos tem para não fazer a escolha errada e depois nós termos um conselho tutelar fragilizado. Não é isso? Continuar esse processo de fragilidade do conselho tutelar. Nós precisamos, antes de tudo, fortalecer as ações do conselho tutelar. É esse o nosso propósito, tem sido o meu propósito durante inteirando aí, né, esses 4 anos, e esse propósito vai continuar. A gente luta para que isso continue, para que as ações sejam reconhecidas pela população, porque não adianta eu ser eleito conselheiro tutelar, ou até mesmo ser o candidato mais eleito e não demonstrar a esses eleitores que saíram num domingo, né, dos seus lugares as minhas ações, né, não fazer com que isso se torne um órgão parado. É isso? Você tem encarado de frente todas as missões enquanto ali você estava à frente do próprio conselho, né? Tem encarado todas ou tem falhado em alguma? Júlio, esse é um processo, essa colocação é bem pertinente para um momento, porque a gente sabe que o Conselho Tutelar em Lagoa de Itaenga, ele tem as suas fragilidades, não é? E quando a gente tem um colegiado que está com um único propósito, o resultado eles são diferentes. Né? Mas o que tem chegado à nossa mão, a gente tem procurado fazer com maestria. Claro, a gente sozinho a gente não conduz, a gente precisa nos unir, a gente precisa fortalecer as nossas ações com o colegiado, mas eu acredito que durante esses 4 anos eu tenho demonstrado de fato compromisso com as causas envolvendo as violações de direito de criança e de adolescente. É esse nosso público, são esses os nossos interesses, porque o interesse ele não pode ser pessoal. O conselheiro tutelar ele não pode ter um interesse pessoal. Eu quero ganhar para ser conselheiro tutelar porque eu preciso manter a minha família, eu preciso ter um salário, eu preciso... N fatores, não é isso? E onde fica o compromisso, né? Justamente. O compromisso real de um conselheiro. O interesse ele tem que ser pelo coletivo, e quando eu falo pelo coletivo, é a família, é a escola, é a comunidade escolar, é as comunidades da zona rural, é as crianças e adolescentes, todas as instituições que trabalham com esse público, são esses os interesses que têm que ser instaurados nas ações de um candidato a conselheiro tutelar. Tem que ter essa visão. Nós estivemos aí, e principalmente, para ganharmos tempo, a gente vê que a sociedade ainda tem uma visão errônea da atuação do Conselho Tutelar. Há um preconceito mútuo? Justo. Não é? A gente vê que existem muitas pessoas, o Conselho Tutelar era para fazer isso, o Conselho Tutelar era para fazer isso, o Conselho Tutelar não vê isso que está acontecendo, e muitas vezes a gente acaba desvirtuando o que de fato é compromisso do Conselho Tutelar, porque a gente tem que dividir, a gente tem que saber quais são as ações do Conselho Tutelar e também quais são as ações que eu queria que o Conselho Tutelar fizesse. É diferente, há uma distinção, né? E a população tem muito essa visão. Eu estive participando em uma das capacitações, inclusive o encontro nacional de conselheiros tutelares na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, e um dos palestrantes ele dizia, em um certo momento, uma experiência de um conselho tutelar de um dos nossos colegas intermunicipais, e ele dizia que um certo conselheiro recebeu uma ligação de um senhor dizendo que havia um jumento na cidade que estava causando transtorno, e ele ligou para o Conselho Tutelar para que fosse resolvida essa situação. E o Conselho Tutelar ouviu, porque o Conselho, independentemente
da posição, o Conselho Tutelar tem que ter uma escuta qualificada, não é? Talvez aquela situação não era de caráter do Conselho Tutelar para ser resolvido, mas o Conselho Tutelar atendeu, ouviu aquele senhor. Em seguida, o senhor ligou de novo, mais bravo ainda, e disse: olha, se vocês não resolverem esse problema, a gente vai terminar representando vocês, né? E aquele palestrante disse: vocês eram para ter perguntado a ele quantos anos tinha esse jumento, para ver se ele ainda era adolescente. Você tem só um minuto para tentar convencer o povo. Entendeu? Então são essas situações, às vezes a população tem esse pensamento, né, desvinculado da ação do Conselho Tutelar. Bem, nós estamos aí na luta, acredito que toda a população de Itaenga me conhece o meu trabalho, conhece o meu desejo de trabalhar, de fazer melhor do que eu fiz durante esses 4 anos. Meu número é 30, né? É o último lá da lista. Você, quando for votar, me inclua aí no seu rol e eu agradeço. Não sou o melhor e reconheço que tenho muito que aprender ainda com os companheiros. E é veterano já, né? Justamente, estamos na ativa aí já. Então, eu tô primeiro mandato, né? E estamos lutando aí para o segundo. Que é a reeleição. Com certeza, estou lutando com isso e indo na porta do povo, e eu tenho sido bem recebido, bem recepcionado pelo povo, né, de Lagoa de Itaenga. A gente tem visto e ouvido as críticas também que chegam, porque é necessário que a gente escute. Mas eu conto com vocês. Dia 6, votem. Dia 6, vote 30, confirme 30. Escolham 5, lembrando que isso você pode escolher até 5. Mas dentre esses 5 você já pode acrescentar o 30, certo? Eu agradeço o espaço, um abraço para o pessoal da zona rural, para as comunidades, as agentes de saúde, tem agente de saúde que está na escuta nesse momento, amigos e colegas e familiares, o meu abração e espero vocês no dia 6 de outubro para juntos decidirmos esses novos 4 anos que chegará, não é? De atuação do Conselho Tutelar. Um abração a todos. Vamos só a 2 minutos de apoio cultural e quando voltar já volta já com Giva, mais um candidato ao Conselho Tutelar de Lagoa de Itaenga. Você está ouvindo Itaenga Notícias. Apresentação: Júlio Filho, o amigo da cidade.